Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec, para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez no nosso canal Estudar Kardec. E hoje com o nosso Fica a Dica. Esse trabalho que a gente faz aí é bem rápido, né? É um trabalho pequeno, bem rápido, que nos traz sempre algumas coisas interessantes no Fica a Dica. E o Fica a Dica de hoje é bem pequenininho mesmo. É um trabalho do nosso querido e amado José Herculano Pires, que tem como título Pense Nisso. E achamos muito interessante, vamos jogar ele lá no Fica a Dica para a gente trazer já nesse ano, já um texto já do Fica a Dica, ok? Queridos irmãos, vamos ao estudo. Não se pode exercer qualquer atividade sem primeiro aprender o que ela é. Qual a sua finalidade? Quais são as suas regras? Quais as dificuldades e inconvenientes que devem ser evitados? Para fazer a coisa mais simples, temos de aprender e fazê-las e adquirir treinamento na prática. Mas, quando se trata de espiritismo, muita gente pensa que basta assistir algumas sessões para poder fazer tudo e dentro em pouco tornar-se mestre no assunto. Eu já falo isso ao longo dos meus trabalhos, já falei isso nas minhas apresentações, em outros Fica a Dica, em outros trabalhos do Falando do Espiritismo. É isso aí. Tem pessoas que acham que são bambambam porque estudou lá o Livro dos Espíritos. Ih, já sou espírita. Não é espírita nada. Ou então tem a mediunidade lá de psicofonia e já acha também que é bambambam. Não, já posso trabalhar aqui, ali, eu entendo, meu espírito falou. Não é bem por aí, né? A gente tem que estudar bastante, a gente tem que aprender bastante. Estamos aprendendo todo dia. Eu não acho muito interessante essa coisa dessas frases de efeito que existe por aí, que determinam quem você é ou quem você não é por uma frase de... Tu viu essa frase aqui? Olha lá, fulano não faz assim. Não é por aí que a gente vê quem é quem. Eu acho que esse é o mais certo, né? Eu acho que as pessoas têm que se mostrar, têm que saber, têm que entender, têm que procurar trazer algo de bom. Ter o conhecimento da doutrina espírita não é decorá-la. E quero ver quem vai dizer que isso está errado. Porque tem muita gente que conhece todos os capítulos, todos os itens e seus subitens da doutrina espírita, porque decorou. Ou de tanto falar, ou leu várias vezes, decorou. Mas que não tem nada de espírita. Não tem aquela essência, sabe? Não é nenhum Chico. Sabia, conhecia, botava em prática. Tem um monte aí que fala um capítulo tal, do livro tal, não sei o que lá das quantas. Vamos seguir no nosso Fica a Dica. Entretanto, o Espiritismo, como ensinava Kardec, é um campo de atividades difíceis, complicadas, melindrosas, exigindo dos seus praticantes conhecimento seguro de sua natureza e finalidade, de suas possibilidades e de suas dificuldades.
Por isso, muita gente fracassa na prática espírita, caindo em situações confusas, ensinando aos outros uma porção de coisas erradas, trocando as mãos pelos pés e escorregando sem perceber em obsessões e fascinações. Quantos se afastam da verdade porque mentiram a si mesmo e semearam mentiras ao seu redor? Evite esse desastre moral e espiritual, estudando a doutrina na fonte, diz Herculano Pires, o metro que mais soube medir Allan Kardec, o homem que tinha conhecimento profundo, grande tradutor em excelência das obras de Allan Kardec, sem nenhuma vírgula, nenhum ponto de erro cometido por ele. O homem que conhecia, que sabia o que estava falando, um psicólogo de primeira, sem frases bonitas, sem frases de efeito, que todo mundo acha bacana pra caramba. Esse era Herculano Pires. Repito, praticante do conhecimento seguro da natureza e sua finalidade, de suas possibilidades e de suas dificuldades que apresentam a doutrina. Por isso, muita gente fracassa, diz ele, na prática espírita, caindo em situações confusas, ensinando uns aos outros uma porção de coisas erradas, trocando as mãos pelos pés, escorregando sem perceber em obsessão e fascinação. Quantos se afastam da verdade porque mentiram a si mesmo. Evite, olha, preste atenção, evite esse desastre moral e espiritual. Como? Estudando a doutrina na fonte. Aonde é estudar a doutrina na fonte? Nos livros fundamentais de Allan Kardec. Ele, é claro, todo mundo conheceu José Herculano Pires, sabia que ele não deixava por menos, ele falava mesmo, mandava a letra. Tá errado, tá errado. Você só é espírita quando você é conhecedor profundamente e estudou seriamente a doutrina na sua fonte. Qual é a sua fonte? Os livros de Allan Kardec. Repito, não estou dizendo aqui que não deva ler os outros. Eu estou dizendo que os outros é segundo tempo. O primeiro tempo são as obras fundamentais de Allan Kardec. Os outros vêm depois, as histórias, as poesias, os romances, os tititi e várias outras coisas vêm depois, quando você não tiver o que ler, mas dentro da doutrina. Mas como dizia um grande espírito, e quando chegar no final, volte para o início. É aí que está a essência. Muita gente não deixou. Já para na metade, começa, porque eu li um poema lindo, muito bom, dito pelo espírito tal, psicografado pelo médium tal. E mais quem que endossou isso? O espírito tal e o médium tal só. Mais ninguém. Kardec não perdeu tempo, né? Comigo, espíritos, médios de grande categoria. Perdeu tempo ele? Em trazer tanta gente? Em falar com tantos espíritos? Se não só dá o recado. Aí vocês acreditam no só. Não para analisar nem nada. Vamos em frente, porque o Fica a Dica de hoje está ficando grande, né? Estudar a doutrina na fonte, com respeito e a humildade de quem compreende que está lidando com a mais elevada sabedoria já concedida à espécie humana. Olha o que Herculano nos diz, gente. Espiritismo quer dizer sabedoria dos espíritos superiores. Olha como é que ele define bacana isso, né?
Espiritismo quer dizer sabedoria dos espíritos superiores. É a ciência do espírito que desdobra em filosofia e em religião. Pense bem nisso. Se a ciência dos homens, a filosofia dos homens e as religiões feitas pelos homens exigem anos e anos de estudo, como se pode querer adquirir a sabedoria dos espíritos de uma hora para outra? Fica aí a pergunta para vocês que estão me assistindo. Não seja vaidoso e não faça discípulo dos mestres vaidosos, que nada sabem e tudo ensinam. Leia os livros iniciáticos de Allan Kardec. Aprenda passo a passo com o único mestre verdadeiro do Espiritismo que já existiu na Terra. Aquele ao qual os espíritos superiores confiaram a missão de codificar a doutrina esclarecedora. Estude atenciosamente esses livros, mesmo que você já se considere espírita. Isso aí é uma dica, e eu reforço para aqueles irmãozinhos, a crítica que eu estou fazendo a vocês, aqueles irmãozinhos que têm 20, 30 anos de casa e tem bastante tempo de casa, que acham que já são o bambambam, que de repente leram somente uma vez as obras de Kardec e por ter muito tempo de casa acham que são os doutores, acham que são os donos da bola. Não é não. A coisa está mudando. A juventude está aí, vindo. Não tanto quanto a gente queria, mas está aí vindo. E vamos acabar com isso. Essa frase, antiguidade é posto, ela é muito bacana lá no quartel. Na casa espírita, não. Casa espírita não é quartel. No quartel ela é válida. Antiguidade é posto e tudo bem. Pode ser até em outro lugar também, menos dentro da casa espírita. Porque tem muitos antigos aí que sabem menos do que o cara que entrou ontem. Porque ele parou no espaço e no tempo, não se reciclou. Achou que era só ler uma vez, lê. Nem estudar, às vezes estudou, leu. E acha que é o bambambam. Encerrando, diz ele, devolva e aprimore o seu bom senso, evitando a insensatez. Deus concedeu o bom senso a nós todos, mas nos deixou o trabalho de cultivá-lo. Não se julgue sábio por conta própria. Chega sempre o momento em que teremos de ver que não sabíamos nada e perdemos a grande oportunidade que Deus nos concedeu de encontrar a verdade. E encerra aqui o texto com o título Pense Nisso, no nosso Fica a Dica de hoje. Aquele que se interessar em receber esse texto, passe um e-mail, entre lá no nosso endereço eletrônico e bota lá, Jorge, me envia o texto, eu estarei enviando, ou alguém que trabalha com a gente vai estar enviando para vocês esse texto aí. Ele é pequeno, mas é muito bom, é muito legal, ok? E o Fica a Dica de hoje fica também por aqui. Não foi redundante, mas é assim mesmo. Queridos irmãos, queridas irmãs, um beijo enorme no seu coração. Até o nosso próximo encontro. Ah, não se esqueça, espiritismo sem Kardec é espiritismo sem qualidade. Fica a dica, hein? Tchau, tchau.